Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos comemorar os 500 inscritos no canal e também eu vou mostrar os recebidos desse tempo das pessoas que me presentearam. E no final a gente vai ter uma perguntas e respostas também dos inscritos para tirar algumas dúvidas do pessoal até agora sobre as comidinhas, sobre os doces, as preparações do canal, tá? Vamos lá? Olha pessoal, então eu ganhei aqueles bicos russos. Então, olha, muito legal, sabe? Eu fiquei muito contente porque eu não conhecia. Eu já vi foto e tudo, mas nem sabia que era tão grande. Olha o tamanho dos bicos russos. Então tem diversos formatos. Então na hora que a gente põe o chantilly, sai bem diferente. E aí eu também vou fazer algumas coisas para usar, para mostrar para vocês como é que fica, né? Aqui também veio para fazer a folhinha, né? Porque cada um desses aqui, o formato sai feito uma florzinha. E aqui sai para fazer folhinha. Eu também ganhei esses aqui, que é para fazer babadinhos. Então também foi muito legal, gostei muito. Eu ganhei mais um fouet, que nunca é demais. E o principal que eu ganhei, que eu adorei, foi a bailarina. A bailarina é aquela que a gente gira, né, para confeitar o bolo. Então eu fiquei muito contente e eu quero agradecer todos esses presentinhos, eu adorei, tá? E você que quer mandar algum presentinho, é só entrar em contato com o e-mail da descrição, tá bom? Eu vou adorar. Agora, nós vamos fazer aquela perguntas e respostas para você que quer saber alguns segredinhos. Então, pessoal, vamos às nossas perguntinhas e respostas. Eu tô aqui com uma colinha, né? Porque aí eu andei separando pra não esquecer de nada que vocês me perguntaram. Uma das coisas, né, que o pessoal tem curiosidade é saber um pouco sobre a minha pessoa, né? Então, meu nome é Ana Cláudia, eu tenho 3 filhos, tenho uma netinha. Quem quiser conhecer, pode ir lá no meu Instagram, que também tá na descrição do vídeo. E aí você vai conhecer minha netinha, uma princesinha linda, tá? Aí você pode comentar, pode me seguir lá, que eu sempre vou estar mostrando ela e as coisinhas, o meu trabalho, o que eu faço, né? Então é bem legal. Então são 2 Instagram. Eu ponho sempre na descrição o Instagram da Culinária de Casa. Mas da netinha tá lá no meu pessoal, aí você pode também conhecer. Bom, outra coisa também é sobre a minha formação. Eu sou arquiteta, tá? Me formei de arquitetura, trabalhei muito tempo com móveis planejados, né? Com projetos de design. Depois eu fiz pós-graduação em metodologia do ensino superior. Aí não dei aula, fui trabalhar como analista de sistemas. Mas desde a minha infância, porque a minha avó e a minha mãe sempre cozinharam, tá? Elas gostavam e eu ficava assistindo e me ensinavam e eu queria sempre aprender. E eu tenho meus 3 filhos, as festinhas deles todas fui eu que fiz. Meu pai era festeiro, aí a gente também fazia as festas aqui em casa, eu sempre ajudando, sempre fazendo e gostando, né? Conhecendo, querendo conhecer, me informando. E a minha mãe e a minha avó por trás também, me dando força, né? E participando disso tudo. Então já é uma coisa de família essa parte de culinária. Mas aí em 2015 teve aquela crise toda e tal. E aí eu resolvi começar, eu fiquei desempregada. E aí resolvi empreender na culinária. E aí eu comecei. E comecei a fazer doces, salgados, né? Não de festinhas, né? Mas grandes porções, né? E aí apareceu um convite para fazer catering, né? Para quem não sabe o que é catering, é um buffet móvel, né? As pessoas no buffet, as pessoas vêm no buffet para usufruir da festa. E no catering não, a gente leva o buffet onde está precisando, né? Onde foi chamado. Então o nicho que a gente atuava, né? A empresa era de audiovisual, comerciais,
A gente fez o catering para comercial com o Projota, para comercial com o Pelé, né? Então, algumas celebridades que iam fazer esses comerciais. Então, graças a Deus, a gente foi chamado e até então eu trabalhava com buffet móvel, né? Com catering. E durante esse tempo eu fui fazendo cursos, né? De gastronomia, culinária, panificação. Eu comecei a fazer, teve uma interrupção por causa da pandemia, vou acabar, né? E fui fazendo os cursos, curso livre, por isso que eu acho que você que gosta, você deve investir, sabe, em cursos livres, ver os vídeos na internet, sempre está se atualizando, é bem legal. Agora nós vamos para as perguntas gerais. A primeira dúvida que as pessoas têm é sobre a medida da xícara, né? Que eu uso e que se usa. Bom, eu sempre ponho na descrição, ou 250 ml ou 240. Se você tiver esse joguinho aqui de xícaras que vende por aí, geralmente está escrito aqui, ó, 240 ml, tá? Aí você pode fazer com a medidinha, se você não tiver, ou com esses copinhos também, que tem a medida. Eu já andei testando essas medidas aqui, elas equivalem realmente ao que está escrito, tá? Porque às vezes a pessoa duvida e tal, será que é mesmo? E realmente é, eu já testei. Aí você pode usar esse copinho, ou então você vai usar a xícara que você tem aí na sua casa. Aí você vai usar essa xícara da sua casa como a medida padrão da tua receita. Então todas as medidas, por exemplo, meia xícara é meia da tua xícara, 3/4 da tua xícara, para poder equivaler e equilibrar todas as medidas da receita, tá? Então aí sobre a xícara é isso que a gente usa. Outra pergunta que foi feita, como eu gosto muito de trazer para vocês o artesanato, né? Principalmente a forma do panetone e a forma da Colomba Pascal, né? E eu tô pensando em trazer outras formas por aí pra gente poder fazer, porque às vezes a gente não encontra, às vezes não tem lojinha de festa onde vocês me assistem, né? E aí é fácil vocês fazerem. Então a perguntinha que não quer calar é sobre a cola que eu uso nessas forminhas. É a cola normal escolar, é a cola branca. Essa cola é uma cola especial. Se ela é escolar, ela na própria embalagem vem que ela é atóxica. Então ela não tem problema nenhum. Tanto que a criança pode levar na boca e não vai fazer mal para a criança. Já é um produto próprio para não dar intoxicação em criança. E o pigmento dessa cola, quanto mais ela seca, mais ela adere. Então quando você cola com ela, seja qualquer tipo de papel, enquanto ela estiver úmida, ela não vai colar. Mas quando ela secar, ela vai ficar bem colado. E quando você põe a nossa forma no forno, que tá quente, ela vai secar mais ainda. Então ela vai ficar mais seca ainda. E não vai ter, mesmo ela sendo atóxica, não tem contato com o pão. Por quê? Porque nós colocamos sempre uma camada dupla de papel no fundo, tá? Então a dúvida da cola era essa. Outra também coisa que me perguntam é sobre aonde pode comprar o shimeji. O shimeji aqui na minha cidade, aqui em Santos, vende em bandejinha no supermercado. Tá? Aí onde você mora, você tem que se informar, perguntar onde vende, né? Mas geralmente em supermercado tem. Se você vê um grande supermercado que tem na sua cidade, lá é uma boa opção de você achar o shimeji. Tá bom? Bom, essa foi fácil. E a outra, devido àquele curso de pães e companhia, né, que tem no canal, que eu fiz esse curso patrocinado, né, eu tive apoio para fazer ele, para passar para vocês gratuito, né, o e-book gratuito também. Então abre o leque para o empreendedorismo.
Então as pessoas também me perguntam como é que pode empreender, como é que pode começar, ainda mais nesse momento difícil que a gente está passando. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a comida sempre me ajudou, tá? Então, com crise, sem crise, as pessoas têm que comer, têm desejos, né, de sabores, né, têm desejos de paladares, tem lembrança de infância, tem memória, né, de coisas gostosas, né, porque é um prazer a alimentação, né. Então, quer dizer, é uma área que você sempre vai ter cliente. Se você souber trabalhar, você sempre vai ter cliente. A dica que eu dou para quem está começando ou quer se informar mais é fazer o que eu fiz. Eu fiz curso no Sebrae, tá? O Sebrae tem online, tem diversos cursinhos que você pode acompanhar, que você pode seguir e que te ajuda bastante no empreendedorismo. Você também pode fazer curso no Senac, né? Que também tem bastante por aí. Ou então você também pode, um portal muito bom que você pode também acessar, que você também vai fazer alguns cursinhos online, é o portal Açaí, tá? O Atacadista Açaí, ele tem um portal que ajuda muito no empreendedorismo, tá bom? E outra coisa também que é muito interessante, nessa área de alimentação a gente precisa ter o certificado de manipulação. A Anvisa também tem um curso online que você também se capacita para ter o certificado, e o certificado também você, assim que você acaba, eles também te dão o certificado online de manipulador de alimentos, tá bom? Agora são as perguntinhas específicas sobre a parte de panificação, tá bom? Então, uma coisa que sempre perguntam para mim é a diferença entre o fermento biológico fresco e o fermento biológico seco. Os dois são fermentos biológicos, então na massa não vai ter diferença nenhuma, vai crescer do mesmo jeito, o procedimento é o mesmo. Só que, por exemplo, se você, em relação ao fermento biológico e ao fermento seco, se você tem 30 gramas de fermento biológico fresco, você vai usar 10 gramas do fermento biológico seco. A relação deles é 3:1, tá? Eu prefiro o biológico seco devido à conservação dele, porque o fresco eu não tive boas experiências, né? Porque fica muito tempo armazenado no supermercado e às vezes ele perde um pouco, ele embolora, então você acaba tendo uma perda. Então eu uso mais o fermento biológico seco, tá bom? Outra perguntinha é sobre a quantidade de água na massa do pão. Então é assim, os ovos e a água na massa são os líquidos dessa massa, certo? Então toda a massa já vem com a quantidade certa de líquidos, de secos, né? E de gorduras e de fermento. Então o que acontece? Cada farinha, cada fabricante de farinha, você vai perceber uma diferença na absorção da água. Por isso que você tem que pôr aos pouquinhos a água. Às vezes aquela água da receita, dependendo do tipo de farinha que você está usando, vai dar certinho, vai dar o ponto, vai ser ótimo. Rapidamente ela vai umedecer e você nem vai usar toda aquela água, ou então vai faltar um pouquinho de água. Então você vai ter que fazer essa mistura aos poucos, para você ir sentindo a massa e sempre chegar naquele resultado da bolinha que eu sempre falo nos vídeos, tá bom? Outra perguntinha é sobre a farinha integral na massa do pão. Geralmente a gente não usa somente a farinha integral na massa do pão, porque a farinha branca ela desenvolve o glúten melhor. Então tem uma porcentagem de farinha branca
e de farinha integral para você usar no pão. Eu já tenho algumas receitas de pães, que mais para frente vai entrar para o canal, que é 20% integral, 80% branca, 40% integral, 60% branca, dependendo da receita que você está usando. Então, geralmente não se usa a farinha integral sozinha, tá? Outra perguntinha é sobre substituir o açúcar da receita pelo adoçante, tá? Então, tem alguns adoçantes que você pode usar na mesma proporção, que é o xilitol. O xilitol, eritritol, você pode usar sem comprometimento do sabor, tá? Embora o açúcar na massa, ele também ajude a desenvolver a fermentação. Mas no caso de você não poder usar e você querer diminuir, você pode usar algum desses adoçantes ou aqueles adoçantes próprios para culinária. Você também pode substituir na mesma proporção da receita ou conforme o que está escrito no rótulo, tá bom? Outra perguntinha, a última perguntinha é por que a gente borrifa água dentro do forno e em cima do pão? Então vamos lá, os fornos industriais, eles têm um mecanismo que eles soltam vapor na massa. Esse vapor, ele vai garantir a crocância por fora e a maciez por dentro do pão. Então, no nosso forno caseiro, a gente tem alguns truques que a gente faz para poder conferir ao nosso pão essa mesma crocância e essa maciez interna. Então, a gente pode pôr uma assadeira com água embaixo, na parte de baixo, embaixo da assadeira do nosso pão, para aquela água ir evaporando e encher lá dentro, conforme vai esquentando de vapor, né? Ou então, no caso por exemplo, do forno elétrico, que ele é muito estreitinho, você pode borrifar com água em cima dos pães, né? Que também, no outro caso também pode borrifar, e na parede de todo o forninho. Aí você vai, conforme vai esquentando lá dentro, vai formar esse vapor que vai dar essa crocância e essa maciez interna. Tá bom, pessoal? Então, olha, eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos, né, com as respostas das perguntas de vocês. E se você tiver mais alguma perguntinha, querer saber mais alguma coisa, eu tô aqui à disposição. Para mim é um prazer responder, tá? É uma alegria. Eu tô muito contente dessa força que esses 500 e agora mais um pouquinho estão me seguindo, né, confiando em mim, no meu trabalho. E isso me motiva cada vez a estudar mais, a ser melhor e poder ajudar vocês, tá bom? Agora, e se você também quiser me ajudar, é só se inscrever, curtir, compartilhar e comentar, como eu já falei, tá bom? Obrigada por tudo, viu? E agora rumo ao 1000, tá bom? Um K pra nós. Tchau!